Meus amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Sempre é um privilégio, uma honra, toda vez que posso estar aqui no Templo Sede. Considero a igreja mãe nossa aqui para poder cooperar com os irmãos nesse trabalho de escola dominical. E nesse trimestre nós temos assuntos muito relevantes, muito importantes, muito profundos, que nós estamos estudando a carta aos Hebreus. E poder falar esta lição de número 8, a convite do pastor Jackson, é um privilégio para mim. Sempre eu tenho cooperado com os trabalhos aqui na sede, mesmo quando era na sede, templo antigo, o Jair já nos convidava e nos dava essa honra. Então é uma honra para a gente poder estar diante dos irmãos. A lição de número 8, ela fala de uma aliança superior, a superioridade da aliança, da nova aliança, em relação à antiga aliança. Não sei se os irmãos observaram que o texto áureo, texto de ouro, áureo é uma palavra latina que significa ouro. Ele começa falando a suma do que o escritor ele pretende com essa nova aliança, que é: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. É muito profundo esta passagem aqui dos escritores hebreus, quando ele traz reflexões muito grandes sobre toda a lei cerimonial. Muitas coisas nós aprendemos com ele aqui, revelações que ele recebe de Deus, da importância e do significado das leis cerimoniais. Tem um livro que o pastor Joel Leitão de Melo escreveu, um livro antigo, mas muito bom, que o nome do livro é Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, que ele trata exatamente da antiga aliança, o significado de todo aquele ritual. Qual que seria o significado, qual é o objetivo, qual a finalidade que o povo de Israel foi escolhido, estabelecido, e algumas leis vieram, principalmente as leis cerimoniais, a lei da cerimônia, de se matar animais todos os dias, o cordeiro todos os dias, o sacerdote está oferecendo ofertas todos os dias, toda aquela questão do ritual. A gente observa que quando Salomão ele construiu o templo, 7 anos de construção do templo, ao término desses 7 anos, eram 1000 bois que morreram, era muito sangue derramado, além dos carneiros, e etc, etc. Então, por que tudo isso? Esse ritual com sangue, com animais, com oferendas, com ofertas, não é? E muitas dessas indagações, o escritor aos Hebreus ele nos revela. Nós sabemos que é sombra, que aquilo eram sombra, que era a sombra da realidade que viria, porque o escritor aos Hebreus revela isso. E quando nós começamos a estudar a carta aos Hebreus, nós começamos a dizer: por que de repente ele fala sobre essas coisas, eu não quero falar agora. Ele começa a dar o significado de tudo em detalhes, e daqui a pouco ele fala: sobre essas coisas eu não quero falar agora. Aí a gente fica: puxa lá vida, por que ele não continuou explicando? Estava tão gostoso ele, dando as revelações das leis, etc. E por que ele não continua? Aí quando chega aqui no capítulo 8, ele diz assim: ora, a suma do que temos dito. Que suma que é essa? Ora, a suma do que temos dito. Mas que suma? O que é suma? Ponto principal. O que ele quer dizer? O ponto-chave. O assunto principal que eu quero falar agora. A suma do que temos dito. Mas o que ele tem dito? Vocês estudaram. Desde a primeira lição, que ele vem falando ali da excelência de Cristo, que ele fala sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés, superioridade de Cristo em relação a Josué. Cristo é superior a Arão e toda a ordem de sacerdote. Então aqui ele está dizendo a suma do que temos explicado agora, que Cristo é um sacerdote que está à destra de Deus. Isso aqui para os judeus daquela época.
Aqui eram pontos profundos e reveladores. Eu falar aqui para uma classe de irmãos e de irmãs, e eu disser para vocês, olha, Cristo, ele é o Deus Filho. Jeová, ele é o Deus Pai. O Espírito é o Deus Eterno. Tá tudo bem, eu acho que ninguém vai se levantar e se opor. Porque está muito bem claro que Cristo, nós entendemos que Cristo, ele é Deus, que o Espírito é Deus, que Jeová, o Pai, é Deus. Mas para os judeus não está claro neste momento aqui. Os judeus, eles vêm desde a pré-história, desde que saíram do Egito, passando por Abraão, Noé, Moisés, agora chega na nova aliança aqui, e eles têm sempre em mente que só existe um só Deus. Eles não têm o entendimento da Trindade, do Espírito e de Cristo. Eles aprenderam que só existe um só Deus e Jeová é Senhor. E até a pronúncia desse nome de Jeová você deve ter cuidado. Os judeus mais zelosos até escovavam os dentes para pronunciar o nome de Jeová. Alguns resolveram até mudar o nome, né? Dar um sinônimo, com medo de tomar o nome do Senhor Deus em vão. E de repente aparece um homem que eles conhecem, filho de José, filho de Maria, o carpinteiro ali de Nazaré, que vivia trabalhando de carpintaria, agora dizendo que é Deus. Então a dificuldade deles entenderem, peraí, só existe um Deus, um só Senhor, e de repente o filho de Maria está dizendo que é Deus. Então a dificuldade de entender esse processo, a cristologia, meu irmão. Porque os judeus, irmãos, quando foi estabelecido por lei, só a Deus servirás, só a Ele adorarás, só existe esse Deus. E quando eles aceitaram a antiga aliança, ela estava composta de termos, né? de acordos entre as partes. Se eles servissem só a Deus, Deus iria abençoar eles. Se eles deixassem de servir a Deus e fossem adorar outros deuses, viria o castigo, a terra seria assolada, seria tomada, eles seriam escravos. E eles tentaram muitas vezes adorar outros deuses. Muitas vezes. O livro de Juízes é um livro que relata os altos e baixos da vida espiritual dos judeus. De repente eles olham para o deus Dagon, com um templo bonito de pedra, e todo mundo adora, vamos adorar esse Deus. Aí ele sai da sua terra, vai, vem um castigo, passa 8 anos, daqui a pouco vem o juiz, levanta, traz de volta, se arrepende, aí serve só a Deus, daqui a pouco aparece Moloque, vão adorar, vai o castigo, se arrepende e volta, e vai e volta. Até que da última leva, na diáspora, de 722, a Síria deu sobre o reino do norte, levou as 10 tribos. Em 1605, o reino babilônico veio sobre o reino do sul e levou as outras 2 tribos. Aí eles sofreram. Aí o salmista diz que lá no cativeiro, eles penduraram as harpas, porque não tinha mais a intensidade do ânimo de louvar e de adorar. Porque eles se desviaram do caminho do Senhor e foram adorar outros deuses, e o castigo e a maldição veio sobre eles, e não tinham razão mais da felicidade. Mas Deus havia feito uma promessa de trazer de novo eles para a sua terra, através de Jeremias, através de Isaías, através de Zacarias, dizendo, vos meterei em vossas terras outra vez, e só a mim me servireis, e nunca mais serão tirados de lá. E quando o povo volta do cativeiro, eles aprenderam a lição. Só serviram a Jeová. Mas de repente aparece um homem dizendo que ele é Deus. Aí vocês entendem a dificuldade dos judeus para aceitar isso. Então precisa de uma explicação. Precisa de um convencimento. Precisa de uma fundamentação para dizer para esses judeus que Jesus Cristo é um com o Pai. Que esse mesmo Jeová que eles serviam é Jesus em um.
o Emanuel, o Deus conosco. Então aqui é que começa a desenrolar o entendimento e as profundidades, que é profundo. A carta aos Hebreus, ela é profunda. Eu já li diversos livros da Bíblia, diversos comentários, mas em Hebreus, meu irmão, em Hebreus, comentários exaustivos, as resenhas de Hebreus, o entendimento dos Hebreus, porque ele traz muita informação. A capacidade intelectual e espiritual do escritor aos Hebreus é tão grande que vocês têm noção, porque vocês leem a carta aos Hebreus, né? Então ele começa a usar todas as forças, todo o entendimento que ele tem para mostrar para o povo judeu que esse Deus que ele está falando, que é superior a Moisés, ele é Deus, ou maior do que Moisés. Porque quando vocês se lembram de Mateus 16 e 18, onde Jesus pergunta assim, que dizem os homens aí fora quem eu sou? Aí os discípulos começam a dizer, estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu és Jeremias, estão dizendo que tu és um dos profetas, e etc, etc. Equiparava Jesus a esse profeta, estava no mesmo patamar, no mesmo nível. Né? Se você perguntar hoje aí fora, vai na faculdade, eles vão falar do Jesus histórico. Nas faculdades, universidade, Jesus histórico. Não, Jesus é importante sim, sem dúvida. Tanto quanto foi Maomé para o Islã, é Jesus para o cristianismo. Ele está no mesmo patamar de Buda para os japoneses, ele está no mesmo nível. Então, aí fora, Jesus está no mesmo nível dessas pessoas. Agora, para o povo de Israel, Jesus estava no mesmo patamar do que Moisés, talvez inferior a Moisés, para o povo de Israel. Porque eles tinham Moisés como o homem que deu as leis, um líder espiritual mais importante da história de Israel. Moisés, depois de Moisés, Josué. Depois de Josué, o sacerdote Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Arão conversava com Deus lá dentro da Arca da Aliança, e o povo sabia disso, né? E talvez eles tinham Jesus do mesmo patamar desses homens, ou talvez inferior. Então os escritores da carta aos Hebreus, nos capítulos que vocês já estudaram, ele se aplica profundamente a provar que Jesus é maior do que Arão, que Cristo e o seu ofício é muito superior do que Josué, e do que Moisés, do que todos os outros. Ele se aplica disso. Então a profundidade que ele usa da inteligência para explicar. E agora, aqui na nossa lição, ele está falando que a aliança é superior. A nova aliança é uma aliança superior. Tudo é superior. Aí nós vamos saber por que essa nova aliança ela é superior. Então, portanto, agora vamos para o nosso comentário. No primeiro tópico, fala um santuário superior, pertencente a uma dimensão superior. Tanto o judaísmo como o cristianismo estavam familiarizados com a figura do tabernáculo de Moisés. Quando ele fala do judaísmo e cristianismo, está falando do cristianismo primitivo, porque nós também não estamos familiarizados com a figura, não, a não ser com a leitura, né? Mas o cristianismo daquele período, eles estavam familiarizados, até porque muitos judeus estavam vindo do judaísmo para o cristianismo, então eles tinham, naquele período de Cristo, o sacerdócio ainda continuava, eles queimavam incenso ainda no templo. Então, no livro de Êxodo consta a instrução dada por Deus a Moisés para a construção do santuário. Aqui, Êxodo 25, vocês leem lá, é uma das primeiras petições de Deus, e ele pede ofertas, né? Que o povo de Israel, quando sai do Egito, foi ordenado que ele fizesse petições para os egípcios. E os egípcios, na angústia da morte do primogênito, e desejando que os judeus fossem embora, começaram a dar presente, dizendo, vão. Eles deram ouro, deram prata, deram cobre, deram pedras preciosas, deram, ali está escrito em Êxodo 25, deram panos. E agora Deus chega no deserto, é como se Deus estivesse dizendo assim, vocês estão no deserto. No deserto não tem onde vocês gastar o ouro, a prata, a pedra, não tem shopping center, não tem mercado, não tem nada. Então ele disse assim, vocês me tragam. Moisés, vai e diga ao povo de Israel que me tragam uma oferta.
E a primeira oferta, ouro. Segunda, prata. Pedras preciosas. Pele de texugo. Pele de carneiro. Peles de cabra. Linho fino. Pano azul. Estofa azul. Óleo. Ele vai pedindo as ofertas. E depois diz assim: e me farão um tabernáculo. Dizia: habitarei no meio deles. Isso aqui tem revelações interessantes. Fazer um santuário. Santuário, tabernáculo, casa, tudo isso é um significado desse santuário. Me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Qual que era a proposta de Deus? Habitar com o povo. Esse é o desejo de Deus. Quando Deus fez Adão no Éden, o homem sem pecado, perfeito, porque Salomão no Eclesiastes 7 fala assim, que eis uma coisa eu descobri, que Deus fez o homem perfeito. Quando ele fez o homem perfeito, Deus se comunicava com Adão todos os dias pela viração do dia. E não era comunicação igual é a nossa, nós comunicamos através da oração, do louvor, de uma palavra, uma profecia, uma visão. Não, ele se manifestava a Adão, conversava com Adão, revelava os seus projetos para Adão. Porque quando ele fez o homem com esse propósito de relações, de comunhão, de koinonia, de comer junto, de conversar, de dialogar. O homem foi feito para isso. Por isso que o homem sofre, o homem longe de Deus, ele sofre. A psicologia chama vazio existencial. O homem tem algo dentro de si que precisa ser preenchido. Os filósofos falam isso, os psicólogos falam isso. Porque o homem foi feito para ser preenchido por Deus, viver junto com Ele. Mas o pecado o afastou. E agora, através do santuário, Deus está dizendo: eu quero de novo estar junto com esse povo. Me farão um santuário. E habitarei no meio deles. E o povo trouxeram ouro, prata, pedra preciosa, incenso. Construiu o tabernáculo. Eu poderia falar do tabernáculo, mas não é o objetivo da lição. As peças do tabernáculo, elas me chamam muita atenção. Os móveis do tabernáculo, irmão. A arca da aliança, onde Deus se manifestava. Não é o objetivo da lição. E o povo, então, tinha aquilo ali como seu trunfo de espiritualidade. Agora observe comigo. Esse povo, nesse período aqui de Êxodo 25, o povão, eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Para saber o que estava na lei, o que está escrito, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Eles tinham que ir para o sacerdote. O sacerdote é quem lia, instruiu, não façam isso. Se você fizer isso, está errado. Tem que fazer isso para acertar. E muitas vezes os próprios sacerdotes falhavam com essa antiga aliança. E os escritores hebreus estão dizendo isso. Aqui, ó. Esse era, portanto, a finalidade terrena do tabernáculo móvel. E era neste tabernáculo que tanto o sacerdote como o sumo sacerdote exerciam o seu ministério. Todavia, foi no santuário celeste que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote. A presença de Deus no meio do povo, ela não é como é hoje aqui, ó. Que você sente a presença, você glorifica, fala a língua, você adora, você louva. Todo mundo que quiser sentir tem acesso. Não. O povo não poderia chegar diante de Deus por causa dos pecados. Eles tinham que ter um representante que chegava uma vez por ano. Tinha um dia que ele entrava para falar com Deus. Aí ele ouvia de Deus o que Deus queria do povo e ele transmitia para o povo. Ouvia as demandas do povo e no outro ano seguinte levava para Deus. E eu fico pensando assim, ó, eu acredito que o povo ficava, como que será estar na presença de Deus, né? Como que é conversar com o Criador? Eles ficavam criando essa expectativa. Como que é sentir a presença de Deus? Mas os escritores hebreus, ele diz assim, ó, que quando Cristo ele morre como sacrifício eterno, o véu que separava, porque dentro do tabernáculo, imagina que o tabernáculo fosse isso aqui, ó, aí, o templo aqui, do templo sede. Então aqui assim tinha uma cortina, até em cima, essa parte aqui era dividida por esta cortina. Aqui do lado estava a arca da aliança. Os sacerdotes ministravam nesse lugar ali que era chamado lugar santo. Depois da cortina era chamado lugar santíssimo.
Os sacerdotes ministravam ali. Do lado de cá estava a mesa com os pães da preposição. Do outro lado, o castiçal. Bem aqui perto da cortina, o altar de sacrifício. Então os sacerdotes ministravam aí. Lá fora no pátio, o altar para queimar o animal pela oferta, pela culpa, e a bacia com água. Agora, o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava aqui dentro. E quando ele começava a oferecer a libação, a presença de Deus descia, a glória da presença de Deus descia. O povo lá fora via a glória descendo. O silêncio no arraial inteiro, naquela expectativa. Mas o véu separava o lugar santíssimo da presença de Deus do povo e dos demais sacerdotes. Agora, o escritor aos Hebreus e os evangelhos diz assim que quando Cristo ele se oferece como cordeiro, o véu do templo, porque lá no templo era o templo de Herodes, nesse período era o templo de Herodes. Eles construíram cortinas muito mais suntuosas do que a do tabernáculo. E essa cortina continuava separando a arca da aliança. Mas quando Cristo deu o brado lá na cruz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morreu, a cortina ela partiu, de alto a baixo. E o significado eles estão dizendo agora. O que significa isso? Que o acesso está liberado. Você não precisa ter mais um representante. Vai falar a Deus. Não precisamos mais criar expectativa como que é estar na presença de Deus. Não. Hoje você tem acesso de entrar na presença de Deus, sentir a graça de Deus, sentir a presença, falar com Ele, pedir. Ele fala contigo, fala com todos nós, meu irmão. Ficou para a antiga aliança aquela expectativa assim, o sacerdote Arão, ele é mais espiritual do que eu. Ele tem acesso a Deus. Hoje não tem esse negócio mais. Para mim ter uma resposta de Deus, tem que falar com o irmão fulano que ele vai... Não, você tem acesso direto a Deus. E Deus fala com você e se manifesta. Possuidor de uma natureza superior, né? Aqui no versículo 5 da leitura bíblica que nós lemos, capítulo 8, versículo 5, fala assim, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. O escritor está dizendo que essas coisas, que eram as leis sacrificiais, as leis do sacrifício, da oferta, da culpa, elas servem de exemplo, são sombras daquilo que seria o real. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que o altar de holocausto, onde era oferecido o sacrifício pelo pecado, porque as pessoas, quando se sentiam culpadas pelo pecado, elas tinham que pegar um cordeiro, um animal, sem defeito, levar para o sacerdote examinava o animal, se não tinha defeito, não tinha pige, quebradura, mancha. Aí dizia, oferecia no lugar dele. Porque a lei dizia assim, que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então todos deviam morrer. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, todos deveriam morrer. Então o cordeiro morria no lugar do indivíduo que pecou. Então todos em Israel tinham pecados. Todos tinham que oferecer sacrifício para não morrer, segundo a lei. Então eles iam lá e ofereciam o cordeiro. Mas daqui a pouco, o texto diz o seguinte, que o sangue do animal, ele não tirava, não extirpava o pecado da vida do homem, mas cobria, aplacava a ira de Deus contra os humanos. Então eles tinham sempre que estar fazendo esse sacrifício, repetindo. Agora, o altar do holocausto, ele apontava, como ele disse, ele que está dizendo aqui, os escritores hebreus estão dizendo, que é sombras. Era o símbolo daquilo que era real, do que viria sendo real. Eu vou dar um exemplo para os irmãos do que é uma sombra. Se você está naquele prédio ali nós temos vários prédios ali de frente, e o sol está projetando naquele prédio, você vai ver a sombra do prédio projetado. Aí você segue a sombra do prédio, vamos ver de qual sombra de qual prédio é essa sombra. Aí você vai seguir a sombra. Daqui a pouco você chega no prédio. Esse é o prédio. Como que é o nome do prédio? Ali o prédio está real.
né? Então, Cristo estava lá na nova aliança. E a sombra de Cristo estava apontando lá para a antiga aliança. Quer dizer, significa dizer que o altar de holocausto era símbolo da cruz de Cristo. O cordeiro que morria pelos pecados das pessoas era Jesus, o Cordeiro de Deus. Foi isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Pedro disse na sua carta para as igrejas, sabendo, é gerúndio, né? Nunca esqueça, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Aí ele fala, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que abundantemente ele derramou sobre vós. Era sombra. Tudo no tabernáculo, um prego que Deus mandou Moisés colocar, tinha um significado. Só para vocês terem uma ideia, eles pegavam o animal que ia morrer pelos pecados das pessoas, degolava, aparava com a bacia o sangue do animal, colocava ele para queimar, e aquela oferta tinha que queimar toda. O sangue eles derramavam sobre o altar era quadrado, com chifre nas pontas. Tinha que derramar o sangue nos 4 chifres do altar, do holocausto. Depois de queimado o animal, recolhia a cinza com a pá, todos aqueles utensílios, a pá, colocava num balde e era enterrado fora do átrio, fora do murozinho que cercava o santuário. Significa o que isso? São sombras. Né? O sangue de Cristo tem poder para salvar a pessoa dos 4 cantos da terra. A sua totalidade, mas a terra é redonda, mas norte, sul, leste, oeste. Qualquer nação que aceitar Cristo, o poder de Deus, do sangue de Jesus, tem poder para purificar eles. Quando Cristo morre, assim como eles pegavam a cinza para enterrar fora, Cristo saiu fora dos muros, para ser enterrado fora dos muros de Jerusalém. Tudo cumprindo, meu irmão. Tudo é sombra que vai cumprindo, cumprindo, cumprindo. Na nova aliança. A superioridade da nova aliança. E aqui está dizendo isso, sobre a superioridade da nova aliança. A importância de uma aliança superior. É possível vermos a relevância do tabernáculo celeste quando contrastamos com o terrestre. Certo autor destaca 3 importâncias do tabernáculo terrestre. Primeiramente, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter comunhão no relacionamento com Deus. Então aqui há uns contrastes entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, o povão em si, dificilmente decoravam todas as leis da antiga aliança. Tinha que ser repetida pelos escribas, pelos sacerdotes. Eles é quem ficava lendo para o povo. O povo em si dificilmente. E às vezes, por não entender todo esse ritual, precisava de uma aliança superior para isso. A antiga aliança, ela não tirava o pecado, ela só apontava o pecado. Ela não tirava o defeito, ela só apontava o erro. E na antiga aliança, qual deles que cumpriu a antiga aliança na sua íntegra para poder ser salvo? Abraão? Abraão é antes da antiga aliança. Moisés matou o próximo. Davi, já na época da aliança, além de transgredir a lei, comer do pão lá da mesa que eu disse, que era só o sacerdote que poderia comer e ele era rei, cometeu o pecado duplo. Qual deles? Agora a Bíblia diz assim que Cristo é o sacerdote sem defeito, que cumpre toda a lei. O apóstolo Paulo, ele entende, Deus revela para eles o mistério da nova aliança, e ele começa a dizer assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então agora, aqueles que creem em Cristo, aí sim, entra a questão da justiça. A lei não tornava o homem justo, mas apontava a sentença. Agora, a nova aliança, ela torna o indivíduo justo, a pessoa justa. E qual que é o propósito? Através do sangue de Cristo. Não sei se você se lembra que Paulo ele escreve aos romanos, os cristãos que estavam em Roma, dizendo assim que sendo justificado gratuitamente pela sua graça, Romanos 3, 23.
Aí depois, Romanos 5:1, ele fala, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:8, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Olha, a justificação, né? 8:33, ele fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Essa é a superioridade da nova aliança, de tornar você justo, tornar eu justo, né? Aquilo que a Bíblia vai dizer, os pecados das pessoas agora são tirados. O escritor de Hebreus, ele coloca muito bem isso aqui, porque na antiga aliança não tinha esse detalhe lá observado. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Na antiga aliança não tinha a questão, retirarei de vós os vossos pecados, mas tinha a cobertura dos pecados. Os pecados estão aplacados com o sangue dos animais inocentes. Agora, na nova aliança, o que Cristo fala? Dos seus pecados não me lembrarei mais. Por quê? Porque sereis novas criaturas, um novo ser, um novo homem, né? Com um novo entendimento. Então, os pecados perdoados na nova aliança. Aqui, na sequência, nós temos um ministério que ele é superior. Por que Cristo tem um ministério superior? Aí ele coloca, no aspecto posicional. Qual que era a posição de Cristo nesse ministério superior? O escritor de Hebreus coloca que Cristo ele era mestre, profeta, sacerdote e agora o sacerdote rei, né? Sumo sacerdote rei. Cristo profeta, porque a Bíblia diz, esse era o profeta que havia de vir ao mundo, então reconhece ele como profeta. E Cristo profetiza isso mesmo. Profetiza sobre Jerusalém, profetiza sobre Israel, profetiza sobre o futuro, né? E a profecia que ele dá de Jerusalém, que ela seria sitiada, em Lucas ele fala isso, seria sitiada, seria derrubada, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e vós sereis sitiados, fugirão para os montes, ai das grávidas. Aquilo é a profecia de Cristo. Então ele era um profeta. Mestre, porque a excelência do ensino de Cristo, ela era superior aos demais mestres de Israel. Os sacerdotes, nas manhãs de sábados, tinham seus auditórios vaziados, porque ninguém queria estar ouvindo palavras que ininteligíveis. Queria estar ouvindo Cristo, que falava que desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto entendia. Aonde Cristo estava, a multidão estava para ouvir, por causa da excelência do ensino de Cristo. Agora o escritor de Hebreus está mostrando ele como sumo sacerdote, e além de sumo sacerdote, rei. Por que ele está dizendo isso? Sumo sacerdote, rei. Veja só, em Israel, na antiga aliança, existiam alguns ofícios que eram específicos das pessoas chamadas para tal ofício. Por exemplo, o profeta. Ele entrava na escola de profeta, para se tornar profeta. Depois recebia a unção de profeta. E no momento da unção de profeta, o Espírito se apoderava do profeta para predizer o futuro, para profetizar contra a nação que pecou, para revelar as coisas de Deus. Então o profeta tinha isso. Vocês podem observar que quando Acabe ia para a guerra, que ele chama o reino do sul, e os profetas de Acabe, tudo profetizando, vai que vai dar tudo certo, vai. E Josafá disse, opa, 400 profetas falando uma linguagem só, parece que tem algo combinado aí. Não tem mais nenhum profeta aí não, Acabe? Falou, tem um aqui, mas só fala contra mim. Chama esse que eu quero ouvir. Chamou Micaías. Micaías entrou, Micaías ironizou, pode ir que vai ser sucesso. Até Acabe estourou, opa. Ele só profetiza coisas ruins contra mim. Por que agora está falando bênção? Fala a verdade, Micaías. Aí Micaías era um profeta que ele não voltava, ele não temia, porque ele era profeta de Deus. E ele disse, você vai, mas vai morrer, vai ser trapassado, né? E ele dá sentença para Acabe. Então o profeta, quando ungido, ele tinha a unção do Espírito para predizer o futuro. Agora, quando ungiam-se os juízes em Israel, os juízes eram ungidos para julgar as nações. As leis civis de Israel, questão de terra, questão de briga, questão de uma série de fatores que em Levítico coloca sobre isso. Eram os juízes que faziam isso, mas os juízes recebiam uma unção específica.
sacerdote Arão e os demais sacerdotes, que os filhos de Arão se tornaram sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote. Arão tinha Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú. Quando foi no dia de Nadab e Abiú ministrar no templo, em vez de eles acenderem o altar de incenso ali com a brasa lá de fora do altar de holocausto, eles fizeram um fogo estranho, desceu o fogo estranho e matou eles também, porque eles transgrediram a lei. Aí ficou Eleazar e Itamar. Quando eles foram ungidos para ser sacerdotes, a unção foi derramada na cabeça deles. Aí o Espírito se apoderava deles para que eles pudessem ministrar com perfeição no santuário. E para ministrar diante do povo as leis, ditar as regras, receber as ofertas, a atividade do sacerdote era intensa no tabernáculo. Era intensa. O rei, quando ele era ungido para ser rei, o Espírito de Deus se apoderava da vida dele. Você se lembra de 1 Samuel 16? Fala que Samuel começou a ter dó de Saul. Aí o Senhor Deus aparece para Samuel e diz: até quando terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado ele? Encha teu vaso de azeite e vem, te enviarei à casa de Jessé, o belemita, e ali me ungirás o que será reis em Israel. Aí ele foi, passa os filhos de Saul, nenhum era. Aí chega o menor, e o texto diz que era o menor e era ruivo. Porém, o texto da Bíblia diz que ele era bonito, que fala de gentil presença, e porte físico bonito também. Alguns têm dito que Davi era feinho, amarelinho, raquítico, parecia que tinha muito verme. Alguns pregadores têm dito isso. O que a Bíblia diz é que ele era o menor, e que era ruivo. Não sei se isso é defeito ou doença, mas que o porte físico era bonito e a feição também era bonita. Está lá, depois vocês conferem lá. E Samuel pega o vaso de azeite e ungiu a Davi rei. Aí o texto diz assim, que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Então o Espírito de Deus descia e se apoderava das pessoas específicas. Eram juízes, sacerdotes, era um rei, eram profetas. No mais, ele trabalhava com habilidade. Você pode observar em Êxodo 35, que quando Deus levou Moisés no Monte Sinai e mostrou o modelo que ele queria o santuário. Olha, o tamanho é esse, o modelo é esse, os engastes das tábuas, os engastes das coroas da mesa do pão da preposição, todas as questões, os capitéis, tudo. Mostrou o modelo. Agora, os homens precisavam fazer conforme o modelo, conforme está a leitura bíblica. Tem que ser igual ao modelo. E agora? O período aí que estão saindo da pré-história, não tem ferramentas adequadas. Trabalhar com ouro fundido, ouro batido. Trabalhar com cobre. Porque o modelo era perfeito. Aí foi necessário o quê? Êxodo 35, Deus chama Bezalel e Aholiabe. Aí nesse caso não foi o Espírito que desce sobre ele, porque eles não eram profetas, não eram rei, não eram juízes e nem sacerdotes. Mas fala que o Espírito do Senhor encheu eles, deu o entendimento, deu a inteligência e deu a sabedoria para Bezalel e Aholiabe. Para quê? Para trabalhar com toda a obra de artífice, com todo o engaste, com todo o entendimento, para trabalhar com as peles de cabra, a pele de carneiro, a pele de texugo, o pano azul, fazer bordado, E os homens fizeram uma coisa estrondosa. A melhor arquitetura estava no deserto. Agora era cobrido tabernáculo com pele de cabra, e por último colocava pele de texugo, que era uma espécie de pele de golfinho, que é aquelas vestes que eles fazem, que ela é impermeabilizável, não entra água, cobriam em cima. Deus já sabia da impermeabilização, então quando chovia não caía no tabernáculo. As pessoas olhavam lá do monte, viam aquele quadradinho lá embaixo, que era o santuário, o tabernáculo, olhava assim, era meio preto, meio fosco, meio cinza. Que casa de Deus que é essa? Que é feia, né? Você olhava assim, olhava o templo lá de Dagon, templo de pedra, os leões na entrada, tudo de pedra, os pilares 30 metros de altura. Olhava os templos dos amonitas, os templos dos moabitas,
os templos dos filisteus, tudo, quanto mais alto a pilastra do templo, mais poder o Deus deles tinha. Aí olhava o templo do Deus de Israel, um quadradinho no deserto, cinza, meio fosco. Só que quando se entrava dentro do tabernáculo, todas aquelas pedras lavradas de ouro, polida, com a luz do candeeiro, do castiçal acesa, refletia todo o ouro ali. E era mais bonito ainda quando o sumo sacerdote reunia toda a congregação. Hoje é o dia de entrar na presença de Deus. E ele entrava, que a glória de Deus descia sobre o tabernáculo, o santuário. A diferença estava na presença de Deus. A diferença não estava no tamanho do templo. A diferença estava na oferta. A diferença estava no coração das pessoas. A diferença não estava em quantos metros, quantos leões tinham na entrada. Esse tabernáculo é símbolo de Cristo. Lembra que Isaías falou no capítulo 53, que olhando nós para ele, nenhuma beleza nos víamos para que o desejássemos. Olhava para o tabernáculo, nenhuma beleza tinha. Olhava para Cristo, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, porque ele era aflito, ferido de Deus, oprimido, não é? Mas ele diz, mas foi oprimido pelas nossas iniquidades. O pecado que estava sobre nós foi colocado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele ressuscita agora com o corpo glorioso. E com as pessoas que o seguem transformada. Porque ele é sumo sacerdote e oficia numa aliança mais gloriosa ainda do que a aliança antiga. Agora, alguns bonitões da história queriam esse ofício de ser sacerdote rei. Porque o rei não podia, olha só, o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. E não era de qualquer forma que era escolhido, porque a tribo de Levi era composta de diversas famílias. A família de Arão, que era grande, a família de Merari, grande, a família de Coate, muito grande, a família de Gerson, grande, a família de Asaf, grande. Então o que Deus fez? Não, cada família tem uma função. A família de Asaf é responsável pelo louvor da congregação. Vocês vão construir os instrumentos de vocês, a flauta, o tamboril, o fole, gaita de fole, e vão escrever a letra, vão colocar a música e vão puxar o louvor na congregação. É só a família de Asaf que pode fazer isso. E Asaf então fazia isso. A família de Merari, vocês são responsáveis pelas cortinas do templo. Vão estar lavando, tem que estar sempre limpo. A família, então, cada um tinha suas funções. Agora, a família de Arão, a família de sacerdotes. Aí vem Saul, que era rei, mas era da tribo de Benjamim, não era da tribo de Judá. Deus chama ele para ir lutar contra os amalequitas e exterminar os amalequitas. Mata o homem, mata a mulher, mata a criança de peito, os animais, não traga nada. A gente fica, mas Deus é meio carrasco aí, né? Mandou passar um facão geral aí, né? Mas a gente vai saber por quê. Quando o povo de Israel estava saindo do deserto, estava saindo do Egito para ir para Canaã, esse indivíduo, os amalequitas, e Agag era o rei dos amalequitas, ele usou de covardia com o povo de Israel. Ele não tinha coragem de lutar frente a frente com o exército de Israel. Então ele ia atrás, aonde vinham as crianças, as mulheres de peito, os velhos, os aleijados, o exército na frente protegendo eles. E ele dava a volta e vinha matando as crianças, matando os aleijados, matando os velhos. E aquilo causou a ira de Deus. Ele diz, escreve aí, Moisés, escreve. Vou eliminar da história e da memória a descendência dos amalequitas. Aí quando chegou agora a vez de Saul, rei, Samuel, chegou a vez de eu cobrar Amaleque. Falar para Saul destruir tudo. Aí o bonitão de Saul vai,
deixou Agag vivo, trouxe vaca, trouxe ovelha, e já transgrediu a ordem de Deus. Aí quando ele chega, Samuel demorou, ele falou, o sacerdote, que é o ofício dele, oferecer o sacrifício a Deus, não chegou, e eu já ganhei a guerra mesmo, e eu sou o rei, eu vou oferecer. Então ele transgride a lei cerimonial. Um rei, um profeta, um juiz, ou qualquer outro que seja, não poderia oferecer no lugar do sacerdote. Quando Samuel chega, ele fala, bendito tu, Senhor. Executei a palavra do Senhor. Ele falou, então que barulho é esse que eu estou ouvindo aí? De ovelha, de gado? Ele falou, porque o povo trouxeram o melhor. Ele falou, Deus não procura sacrifício. Deus procura que se obedeça a sua palavra. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Aí virou para assim, não, fica comigo para oferecer. E quando Samuel virou, ele agarrou nas vestes de Samuel, que era o sacerdote. E nunca se poderia fazer isso, porque as vestimentas eram símbolo de autoridade. O sacerdote tinha uma túnica que ia lá embaixo. Depois vestia a mitra, que ia mais embaixo. Depois vestia o éfode. Irmãos, era autoridade. O profeta, ele tinha uma veste longa e um cinto. As vestes eram símbolo de autoridade. O rei vestia as vestes de púrpura até embaixo. O juiz vestia uma veste branca como símbolo da justiça. E tocar naquela autoridade era um perigo. E ele a tocou e ainda partiu a veste, rasgou a veste de Samuel. Falou, hoje Deus tira o teu reino e te dá para um que é melhor do que tu. Pode observar que as vestes, ela vem como símbolo de autoridade. Quando Isaías fala no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito, que é as suas vestes, enchia o templo. Quer dizer, as vestes de Deus enchem o templo. A autoridade de Jesus é sobre a igreja. É Jesus quem manda, é Ele quem ordena a igreja, é Ele quem deixa viver, é Ele quem fala, é Ele quem ordena. Ele tem a palavra maior, porque Ele é autoridade na igreja, Ele é o cabeça da igreja. Agora, ele tentou fazer o ofício de sacerdote. Depois nós vemos um outro que é chamado rei Uzias, na Bíblia. O rei Uzias. Diz que ele trouxe o povo para a lei do Senhor, para obedecer às leis do Senhor, o rei Uzias. Depois conseguiu, nas guerras, fazer paz com as nações. Fez com que a nação de Israel prosperasse e houve paz. Só que, depois de todos esses feitos, diz o texto lá, que ele se engrandeceu e se envaideceu. Entrou dentro do tabernáculo, pegou o incensário, para poder ministrar no altar de sacrifício. Aí o sacerdote disse, Uzias, não faças tal, porque a ti não compete oferecer sacrifício. Uzias, irado, virou contra o sacerdote para pronunciar palavras inefáveis, mas antes que a palavra seja dita, a lepra atingiu Uzias, de cima a baixo. E a lepra era uma das doenças mais terríveis da época e era incurável. Imunda. E quando a pessoa ficava leproso, tinha que estar isolado. Sabe o que aconteceu com Uzias? Tiveram que construir uma casa isolado. E ele morre leproso, não teve cerimonial de rei. Porque ele quis fazer a função de rei e sacerdote. Agora, o escritor Hebeu está dizendo exatamente isso. A diferença de Cristo, é isso que ele está dizendo. Nenhum rei pôde ser sumo sacerdote. Ele está mostrando para os hebreus, para os irmãos hebreus que foram conversar com ele. Está vendo aqui, não tem na história nenhum rei que foi sumo sacerdote. Mas eu provo para vocês que teve um que é sumo sacerdote e é rei. Aí perguntaram, então prova. É escritor aos hebreus. Ele falou, Cristo, que quando ministrou o seu sacrifício, quando se deu a si mesmo como oferta pelo pecado, para perdoar a nação, ele ressuscitou e sentou-se à destra de Deus. Aí eles já entenderam tudo. Porque eles entendiam muito bem o que é se assentar à destra no trono. Porque eles não viviam no presidencialismo igual nós. Por isso que vocês não se chocaram. Porque nós estamos convivendo aqui com governos, com presidentes, mas eles viviam sobre o rei, o reinado. Então quando fala que Cristo assentou-se à destra, no trono,
Opa, então ele se assentou como rei. Então Cristo é sacerdote rei? Sim, Cristo é sacerdote rei. E como rei, o seu reino já começou. Porque muitas vezes nós pensamos, o reino de Deus é um milênio, é 1000 anos, ele vai reinar, tá. Não, meu irmão, o reino de Deus começou com ele. O escritor Hebeu está dizendo que ele era sacerdote, ao mesmo tempo era rei. Quando Cristo diz assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. São João 14, 23. Quem mora, manda. Você mora na sua casa, você manda na sua casa. Eu quero vender. Ok, você é o dono. Eu quero doar ela. Eu procuro o irmão Gesiel, doa ela para ele. Eu quero pintar, eu quero quebrar, eu quero reformar. Você é o dono, meu irmão. Você faz o que você quer com a sua casa. Agora, quando fala que Cristo entrou aqui, quem me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos dele morada, ele manda. Ele é o rei na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, vivo não mais eu, mas é Cristo é quem vive em mim. E o escritor aos Hebreus está dizendo, nós somos casa de Deus, morada de Deus. Ele mora e manda e reina. Então começa no coração o reino, e daqui para fora. Mateus 12, 28, ele fala assim, se eu expulso o demônio, é porque é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Segundo Jesus está dizendo aí, se eu expulso o demônio é porque é chegado a vós o reino. Ele está dizendo que você levar o evangelho de libertação, isso é reino. Levar o evangelho de salvação é reino. Levar o evangelho de cura é reino. O apóstolo Paulo, ele diz isso, que ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É o reino de Deus. Jesus é sacerdote, rei. Então ele está reinando já. O milênio é o ápice do seu reino. E por fim ele fala para os discípulos, nenhum de vocês herdarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E os discípulos viram. No dia de Pentecostes era quase 120 pessoas. Talvez 118, talvez 119. Quando o Espírito desceu sobre eles e começaram a falar outras línguas. Que Pedro pregou, faz o apelo, quase 3.000 almas. O reino de Deus chegou com força e eles viram. Lá em capítulo 5, eles vinham para o templo, a hora nona, estava o coxo lá pedindo oferta, não temos prato nem ouro, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou, e o reino de Deus chegou com poder, porque eles viram. Daqui a pouco a multidão ficava no templo que não cabia mais. Não dava para os discípulos orar na cabeça de todo mundo, que era 5.000, 4.000, 3.000 pessoas querendo a cura, querendo o milagre, querendo... Aí Pedro disse, então faz o seguinte, coloca as camas, os doentes de um lado e do outro aqui, eu vou passar. Aonde minha sombra passar vai ser curado, porque o reino de Deus chegou com poder. Então Jesus reina. Então é isso que ele está dizendo aqui, nesse aspecto aqui. O reino de Deus, Jesus reina. No aspecto posicional, no aspecto funcional e no aspecto cultural. Agora, veja só, no aspecto cultural. Qual que era a cultura dos judeus? Está falando da cultura. A cultura dele, a lei mosaica. Eles adentraram a lei mosaica, saindo do Egito, se familiarizaram, as novas gerações vieram, até chegar agora em Cristo. Então aqui eles estão acostumados com as leis mosaicas. E o escritor aos Hebreus está dizendo para eles, para os cristãos que se saíram do judaísmo e converteram ao cristianismo, que a antiga aliança, ela é sombra, é passada. O antigo concerto envelheceu. E ele, peraí. Como que o antigo concerto envelheceu se foi Deus que deu? Não foi Deus que deu as leis para Moisés? Não foi Deus que concedeu as leis para o povo de Israel? Por que ela se tornou antiga? Por que agora ela não serve mais? A leitura bíblica em classe, aqui vocês vão ver no capítulo, no versículo 8, que o escritor aos Hebreus vai fundamentar isso. Ele diz assim, porque repreendendo-os, lhe diz, ele cita Jeremias 31 e 31. Eis que virá um dia, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Aí ele fala, não é eu que estou dizendo não, é a profecia.
Jeremias que profetizou que Deus estabeleceria um novo concerto. E esse novo concerto é com Cristo. Aí ele diz, não é eu que estou dizendo, não. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Então ele está fundamentando aqui, dizendo da seguinte forma, que não é ele, não é o querer dele estipular um novo concerto, mas é Deus é quem prometeu. A profecia é de Deus. Deus é quem deu tempo para a lei antiga. Deus é quem estabeleceu limites para a aliança antiga, para poder vir a nova aliança. Então os judeus precisam entender isso. E ele fundamenta, irmão. Ele esclarece aqui, a gente não tem como, eu poderia fazer uma exegese aqui dessa leitura bíblica em classe. Sabe? Aqui, se pegar no capítulo 12, ele fala ministro. O que é ministro? Servidor público. Que Cristo ele é responsável pela servir a humanidade publicamente. No versículo 2, ministro do santuário, que é referência ao santo dos santos. E aqui vai, quando ele fala, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons. Mas que dons? Dons espirituais? Não. Essa palavra dons no hebraico ela significa ofertas. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer ofertas. Aí no tabernáculo eles tinham oferta pelo holocausto, a oferta pela culpa, a oferta pacífica, a oferta de agradecimento. E cada tipo de oferta mudava o conteúdo. A oferta pela culpa, o animal, inocente, sem mácula, sem ruga. A oferta de agradecimento, o cereal. Coloca a farinha, o trigo, o mel e oferece a Deus como gratidão pelo trigo, pela cevada, pela oliveira. Era a oferta de agradecimento. Então, todo sumo sacerdote oferecia uma oferta. Lá no altar de incenso, lá dentro, eles ofereciam ofertas. O altar de incenso queimava uma oferta. E essa oferta, ela tinha especiarias específicas. Lá em Êxodo, Deus fala para Moisés, dizendo, Moisés, você vai pegar a estoraque, vai pegar a onixa, vai pegar o gálbano. Mas o que é isso, né? Parece tudo remédio para dor de barriga, né? Estoraque, onixa, gálbano. A onixa, ela dava no fundo do Mar Vermelho. Era um arbustozinho assim, pequeno. E às vezes os caranguejos comiam ela e tinha que tirar ela de lá. Tinha que mergulhar e tirar a onixa para fazer a composição da oferta no altar de incenso, lá dentro do tabernáculo. O gálbano, ele dava no deserto da Arábia, uma plantinha parecida àquelas plantas da chapada, que à noite ela chorava, escorria, como se fosse uma vela derretendo. E amanhecer o dia tinha que pegar aquela resina e levar para queimar lá no altar de sacrifício. A estoraque era uma planta que você tinha que pegar ela, triturar, esmagar para tirar o sumo. E quando triturava e esmagava, aí que ela dava o cheiro. Aí misturava aquela oferta, fazia o incensário, fazia o perfume, conforme a ordem do perfumista, diz lá o texto de Êxodo. E Deus ainda diz, porque o povo achou tão estrondoso, porque Deus que criou as plantas, ele sabe quais são as melhores fragrâncias, né? E o povo achou tão fantástico que queria usar para si. Aí Deus falou, Moisés, escreve aí. Fala para o povo de Israel que dessa oferta o homem não deve usar para si, porque deve ser oferecido para Deus. Aí o sacerdote oferecia ali no altar de incenso. A onixa, que era tirada do fundo do Mar Vermelho, o escritor hebreus está dando a revelação, meu irmão. Esse camarada tem que ir dar um abraço nele. Ele está dizendo que a onixa, quando ela é tirada do fundo do Mar Vermelho, significa o quê? Que a nossa oferta, que o nosso louvor, a nossa adoração deve sair do fundo da alma. Não como o povo de Israel. Esse povo me louvam de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meu irmão, o seu louvor é do fundo da alma. O salmista fala assim, há um coração contrito e abatido, não desprezará o Senhor. O gálbano, que era saído espontâneo, ninguém precisava fazer nada com a planta, só chegar lá e pôr a resina que havia derretido e queimar no altar. Simboliza que o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa oferta deve ser espontânea. Inclusive em Êxodo 25, quando Deus fala para Moisés,
Moisés, peça o ouro, prata, pedra preciosa, pano, tal, do homem cujo coração se mover voluntariamente. Não é obrigado, é voluntário. Significa dizer o quê? Quando o Gálbano sai espontâneo, que o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, o nosso serviço para Deus, deve ser espontâneo, não é forçado. Deus não quer ninguém obrigado na sua obra. Você deve louvar espontaneamente, não quando eu mandar, abre a boca e dê glória à língua de ferro. Não. Você deve louvar espontaneamente, adorar espontaneamente, livremente. É uma oferta livre. É assim que funciona. E o estoraque, que era triturado, significa o nosso coração contrito, a entrega total. O salmista fala no Salmo 63, e ele começa a clamar: Deus, ó Deus, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de ti. A minha alma te deseja muito, numa terra seca, num deserto, aonde não há água, aonde não está o teu templo, aonde não tem o teu santuário, aonde não tem a comunhão da presença dos meus irmãos, mas aonde eu estou só, numa terra árida, numa terra seca. A minha alma te deseja e te busca. Então Deus é o Deus dos montes, Deus dos vales. Quando você está no vale, Deus é Deus. Você está na bênção, Deus é Deus. Você está na tribulação, Deus continua sendo Deus. Você está na bonança, continua adorando que Deus é Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala para aos cristãos em Roma, que estava sendo perseguido, achacado. Eles reclamaram: Paulo, desse jeito não dá. Ser cristão é isso, é sofrer, é morrer, ser jogado para os leões, porque o imperador Nero mantinha muitos cristãos presos para morrer com os leões. E às vezes os leões estavam cheios, não queriam matar mais cristão, soltavam os gladiadores. Os gladiadores cansavam de matar as pessoas, não tinham mais condição de levantar os braços, e ele enchia todo o Coliseu Romano com água e matava afogado. E os que sobravam, ao anoitecer, pendurava nos postes e ponhava fogo. E agora está dizendo: mas o que é isso? O cristianismo é isso? É morte? E Paulo começa a escrever para os cristãos, dizendo: olha, a tribulação produz paciência, a paciência produz esperança, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no coração. Então a gente poderia fazer uma exegese aqui, mas não é o caso, tá, irmão? Do texto, desse texto que ele coloca, porque senão a gente vai demorar muito. No tópico 3, fala uma promessa superior. De natureza interior e espiritual. Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo. Quando ele fala em Êxodo 19, sereis a minha propriedade peculiar, particular, porque toda a terra é minha. Então essa aliança foi escrita em tábuas de pedra, revelando assim o seu lado exterior. Nesse aspecto, a lei agia de fora para dentro. Tendo o povo de Deus falhado em cumprir as exigências legais da antiga aliança, Deus prometeu fazer uma nova aliança. Nessa nova aliança, a lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedra, mas sim no coração. Não mais do lado de fora, mas do lado de dentro. E o segundo, de natureza individual e universal. Quer dizer, agora, cada um por si e Deus por todos. Deus salvando a todos. E no terceiro, de natureza relacional. Então veja, a antiga aliança, ela era escrita, era externa, tinha os preceitos escritos. Depois vocês leiam lá, não são só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é constituído como a lei moral. Não terás o Deus diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do sábado para testificar, etc. E 5 para com Deus, e 5 para com o homem, não adulterarás, não dirás falso testemunho, etc, etc. Então ali é chamada a lei cerimonial, que pode ser sim guardada. Agora, as leis sacrificiais, era tudo em termos, em preceito. O animal tinha que ser perfeito, a oferta tinha que ter um horário, etc. Tudo os preceitos da lei. E as leis civis também.
o relacionamento das pessoas com terra, com gado, com roça, com negócio, era tudo estipulado pelas leis civis. Então ela estava externa, estava lá. E para ter um entendimento daquelas leis, o sacerdote tinha que transcrever para o povo. E o povo muitas vezes ouvia, era obrigado a cumprir, senão morria ou sofria o dano da desobediência, mas ela parece que não penetrava. A gente percebe que eles não têm um entendimento que essas coisas da lei antiga apontavam para o futuro. Eles não têm entendimento. Eles não entendem como vocês estão entendendo. Eles não estão entendendo assim que o altar de holocausto é símbolo da cruz, que o cordeiro que morria é o cordeiro de Deus. Eles não têm essa consciência que vocês têm. Eles simplesmente faziam o ritual. Deixava acontecer. Por que a gente está vendo que eles não têm esse entendimento? Porque o escritor Hebreus está explicando em detalhes para eles, e eles estão tendo dificuldade de entender isso. Então agora aparece aqui Deus falando, ó, na nova aliança será diferente. Eu não vou estabelecer preceito para vocês ficarem observando, não. A nova aliança eu vou abrir o entendimento, vou colocar lá dentro, no coração. Na nova aliança, as pessoas me entenderão na alma. Porque o povo de Israel entendia um Deus e pensava em Deus de que forma? Eles aqui na terra, Deus longe, distante, Jeová lá no céu. Era assim que eles pensavam, Deus distante de si. Foi preciso vir o Emanuel, Deus conosco, e pedir para eles mudar a forma de pensar, mudar a forma de buscar a Deus. Olha, quando vocês forem orar, não ore mais, Jeová, Ele lá e você aqui, separado. Jesus fala, quando vocês forem orar agora, ora assim, Pai nosso que está no céu. Muda esse entendimento de Deus. Ele não é um Deus carrasco que pune porque infringiu a lei. Ele é um pai que é o melhor para o filho. Jesus tentando mudar o entendimento das pessoas da antiga aliança. E agora o escritor Hebreus está dizendo exatamente isso, que na nova aliança, aqui na leitura bíblica, veja só, vou ler para vocês o versículo 10. 8 e 10, esse versículo é fundamental, que gerou o texto áureo. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento, vai estar no entendimento as leis, e em seu coração as escreverei, não é mais em tábua de pedra, é no coração. E em seu coração escrevereis, e eles serão, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. O que Deus está querendo? Querendo comunhão, se revelar. Stanley Horton era um americano pentecostal, teólogo, morreu. E ele escreve assim que Deus, o homem não consegue entender Deus. Aí eu vou para a faculdade para me aprender teontologia. Vou para a faculdade para me aprender cristologia. Aprender pneumatologia. Não. Deus é quem se revela para o homem. O homem por si não consegue buscar Deus. O apóstolo Paulo chama esse distanciamento do homem de depravação total. Romanos 3, 23. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda. Olha só, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Então Deus é que busca. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido na nova aliança. Não há quem entenda. Então ele está dizendo agora, eis que eu farei entender, colocarei a minha lei no seu entendimento. Por que não há quem entenda? O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, o homem carnal não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, o que o escritor Hebreus está revelando as profundezas aqui, meu irmão? Está dizendo que na nova aliança Deus vai mudar isso. Se o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, Deus veio para abrir o entendimento.
Se o homem não consegue buscar Deus, Deus busca o homem, se revela para o homem. Muda o pensamento do homem. Vamos ler agora aqui o que Paulo fala sobre isso. Mudança de pensamento, mudança de entendimento, mudança de inteligência e mudança de sabedoria, para poder entender essa nova aliança, que não é mais gravada nem pedra, mas gravada aqui no coração. Ele fala no coração, fala da alma, fala das questões transcendentais, alma e espírito, da pessoa espiritual de cada ser humano. Está falando disso, de colocar ali a lei, o conhecimento de Deus está arraigado ali. É isso que ele está dizendo aqui. Veja só, aqui, ó. Porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração escreverei. Agora veja, deixa eu ler para vocês aqui o que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 8 em diante. Porque Deus é testemunha das saudações que de todos vós tenho, e entranháveis afeições em Cristo. Olha só, entranháveis é o de dentro, é da alma, é do espírito. Já começou a mudar. Entranháveis afeições de Cristo. Aí ele fala: e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Mudar o amor em ciência, em sabedoria e conhecimento. O amor de Deus agora é entranhável na alma do homem. Não está mais na lei, amarás o Senhor de todo o coração. E o homem vive longe disso, não. Agora é na alma. O amor de Deus está na alma. O amor de Deus está no espírito. Ame a Deus, vele por isso. Sinta o amor de Deus, sinta a presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum. Aí ele fala: cheios de frutos de justiça e cheios de louvor a Deus. Como que vai ser cheio de fruto de justiça? É dentro, não é mais lá na lei escrita. Cheio de amor a Deus, não é mais na lei, é dentro, é aqui dentro. É por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo isso, que vai mudar na nova aliança, não vai mais estar lá no preceito, no papel, e os homens só lendo e vivendo longe. Na nova aliança, Deus vai escrever no coração, vai entrar no coração das pessoas, vai mudar a alma das pessoas, mudar o espírito das pessoas, vai tocar lá, vai transformar, vai fazer você abrir o entendimento, ler a palavra, sentir a glória, sentir a presença, perceber a esperança, entender a lei de Deus, entender o que é ser espiritual, entender o que é ser filho de Deus. É isso que ele está dizendo. E ainda ele encerra aqui, eu quero encerrar com as palavras de Paulo aos Colossenses, dizendo assim, ó, porque, capítulo 1, versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha só, já mudou, a questão aqui mudou. Paulo está orando para os Colossenses ser cheio de conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Existe a sabedoria e a inteligência espiritual. Gardner Hovmer, acho que é isso o nome dele, é um francês que ele escreve sobre as inteligências, os tipos de inteligência. Inteligência espacial, inteligência musical, inteligência matemática, inteligência corporal, e ele vai falando sobre as inteligências. Mas aqui Paulo está falando sobre a inteligência espiritual e a sabedoria espiritual. Olha só a profundidade que Paulo escreve isso aqui, meu irmão. Está em consonância com o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que as leis do Senhor estarão não mais na pedra, nos preceitos lá, nas gravuras, mas elas estarão no coração das pessoas, no entendimento, está lá dentro. E esse entendimento vai ser transformado para a sabedoria espiritual, para a inteligência espiritual. Então é isso que significa. Então hoje, na nova aliança, nós estamos na nova aliança. Não precisamos matar o cordeiro. A Páscoa do cristão, você pode até comer ovo de Páscoa. Chegou a Páscoa, tudo bem. Mas nós não comemoramos a Páscoa igual os judeus comemoram. Eles comemoram a Páscoa da antiga aliança. Pega o cordeiro e mata, e etc. E oferece a amargura, as ervas amargas, e faz aqueles rituais ainda. Mas o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, a nossa passagem, é o cordeiro que morreu por nós. É a nossa festa, essa é a nossa Páscoa. Então na nova aliança, mudou todo aquele preceito da antiga aliança.
Hoje em dia, as leis de Deus estão no coração. Você tem conhecimento de Deus através da palavra. Você pode sentir Deus, sentir o Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo mora em nós, nossa vida. E o entendimento e o comportamento nosso é totalmente diferente da antiga aliança. Amém, irmãos? Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço, pastor Jacques, pelo convite em vir poder ministrar. E rever os irmãos abençoados e a escola dominical abençoada.